Muito boa tarde a todos. Tal como a nossa irmã Sandra já referiu, vamos fazer a leitura de mais um capítulo do livro de Jesus para os que sofrem. O seu autor é Clóvis Tavares. E hoje vamos ler o capítulo 14. Tem como título Uma parábola depois do Evangelho. Eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Mãos amigas passaram às minhas, em épocas diversas. 3 diferentes versões de uma página espiritual, que bem poderia ser chamada uma parábola depois do Evangelho. Infelizmente, não se sabe quem foi o autor desse belo texto, tão comovente e tão profundo. Seus tradutores também são desconhecidos. Certamente, nenhum de nós se esquecerá de formular, no silêncio do coração, um pensamento de agradecido amor a quem tão santa e sabiamente nos ofertou o tesouro dessa nova parábola. Qual fiz com as 2 versões da alegoria, prece das 3 árvores. Com o mesmo sentimento ofereço à reflexão do leitor amigo estas páginas que nos falam através da diáfana beleza, da infinita benignidade do Senhor, a amparar-nos sempre. A parábola nos transmite a certeza da invisível e luminosa presença, sobretudo nos mais angustiosos transes da nossa peregrinação terrena. E a primeira se nos apresenta qual reflexão do Natal. Na noite de Natal tive um sonho. Sonhei que caminhava na praia, acompanhado do Senhor. E na tela da noite estavam retratados todos os dias da minha vida. Olhei para trás e vi que a cada dia em que se projetava o filme da minha vida, surgiam pegadas na areia. Uma era minha e uma do Senhor. Assim, continuamos andando, até que todos os dias se acabaram. Então, parei e olhei para trás. Reparei então que certos lugares havia apenas uma pegada. E esses lugares coincidiam justamente com os dias mais difíceis da minha vida, os dias de maior angústia, de maior medo e de maior dor. Perguntei então: Senhor, tu disseste que estarias comigo todos os dias de minha existência, e eu aceitei viver contigo. Mas, porque tu me deixaste nos piores momentos da minha vida. E o Senhor lhe respondeu: Meu filho, eu te amo. Eu disse que estaria contigo por toda a tua caminhada e não te deixaria um minuto sequer, e não te deixei. Os dias em que viste apenas uma pegada na areia foram os dias em que te carreguei em meus braços. Outra versão tem por título apenas Pegadas na Areia, de autor anónimo. E diz-nos: certa noite sonhei que caminhava pela praia com o Senhor. Diante de mim, feito esteira luminosa, desenrolava-se um painel da minha vida. Parecia-me que a cada fase dessa vida
correspondiam pegadas na areia, as minhas e as do Senhor. Quando a última imagem passou diante de nós e eu olhei para trás e vi, às vezes, só havia um sinal de passos e notei que eles marcavam justamente as fases mais duras da minha vida. Fiquei perturbado e, voltando-me para ele, disse: Senhor, quando há muito tempo eu renunciei a tudo para te seguir, tu me disseste que estarias sempre a meu lado. Mas estou vendo que em minhas horas mais sombrias só há uma pegada bem funda na areia, porque me abandonaste nesses momentos, quando eu mais precisava de ti. O Senhor, então, tomou-me as mãos e respondeu: Meu filho querido, jamais te deixei sozinho, e muito menos quando enfrentavas a dor e a tentação. Se vês apenas um sinal de passos na areia, é porque, nesses momentos, eu te estava carregando nos meus braços. Uma terceira versão é o relato de uma discípula sobre o poder e o amor de Cristo. Sonhei uma noite que ia caminhando com Jesus ao longo de uma praia. Instantâneos de minha vida se projetavam no céu. E em cada uma dessas cenas eu via pegadas na areia da praia, às vezes pegadas de duas pessoas, às vezes de uma só. Nos períodos maus e tristes de minha vida, eu só via pegadas de uma só pessoa. Então eu disse a Jesus: Senhor, tu me prometeste que caminharias sempre comigo, porque então, quando mais eu precisava de ti, não vieste para me ajudar. E o Senhor me respondeu: Meu filho, eu te amo. Eu disse que estaria. Peço desculpa que eu estou a ler o de trás. A nossa irmã perguntou: Por que não, então, quando mais eu precisava de ti, não vieste para me ajudar? E o Senhor me respondeu: Minha filha, nos momentos em que viste na areia pegadas de uma só pessoa, foi quando eu te carreguei ao colo. Acabamos assim a leitura deste capítulo. Voltando atrás e para analisarmos um pouquinho sobre esta leitura, penso que toda a gente já teve a oportunidade de conhecer uma destas versões. O autor traz-nos 3 versões que desconhece o autor, mas todas elas são semelhantes, em que era um sonho, aparecia os momentos, ou no céu, ou numa tela, apareciam os momentos da vida dessa pessoa e eles conseguiam perceber que as pegadas na areia eram só uma de uma pessoa, quando eles passavam por as maiores dificuldades. O texto evangélico diz-nos assim: Eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Jesus disse-nos que estaria conosco sempre. E nós não duvidemos nunca disso. Porque no nosso dia-a-dia, nas nossas maiores dificuldades, naquelas que às vezes somos nós que criamos, Jesus está sempre conosco. Jesus é o governador do nosso planeta Terra.
Jesus, um espírito crístico, o Espírito de verdade, o nosso Consolador. Ele veio, Ele está conosco e nunca nos abandona. Mas quando é que nós percebemos melhor isso? É quando nós nos ligamos a Ele. É quando nós damos de nós o melhor que temos. Quando nós seguimos na prática do bem. Quando nós praticamos o amor, a caridade, o perdão, a benevolência e todos aqueles caracteres que faz de nós espíritos melhores. Emmanuel, no livro Pão Nosso, diz-nos o seguinte: indispensável caminhar vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Vejam, ele diz-nos que nós devemos vencer os obstáculos e as sombras e transformar todas essas dores, todas essas dificuldades em degraus para a nossa escala evolutiva, para evoluirmos, para aprendermos com as dificuldades. No Evangelho, segundo o Espiritismo, o Espírito Protetor elucida que a felicidade não se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure. Não nos gozos materiais, sim no bem. Como também que triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Diante de tamanhos obstáculos para a ascensão do Espírito e vitória do amor, entre os homens, Jesus se torna a fonte de inspiração para a humanidade. Jesus é o nosso exemplo, pois anuncia a fé e a caridade como remédios salutares, capazes de converter vícios em virtudes, tristezas em alegrias, ódios em amor. Compreender e viver as suas mensagens é garantir o triunfo das leis divinas sobre a vida material. É isso mesmo, nós devemos sempre fortalecer-nos na nossa fé no Pai, no nosso Criador e em Jesus, o nosso Mestre, aquele que veio à Terra, que teve um corpo e que aí veio para nos ensinar, veio dar o exemplo. E nós hoje, passados tantos anos, 2 milénios, ainda não entendemos o verdadeiro exemplo de Jesus e o quanto ele foi importante para a nossa evolução, o quanto ele é importante para a nossa evolução. Nós devíamos mesmo fortalecer-nos na nossa fé, confiando que Jesus está sempre conosco. E ainda, de uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 83, diz-nos o seguinte: presença divina. Eis que estou convosco até ao fim dos séculos. Jesus em Mateus capítulo 28, 20. Repete o texto evangélico e diz-nos o seguinte: pastores religiosos dos diversos templos cristãos declaram todos os dias e por toda a parte que Jesus está com os líderes mundiais, com os cientistas da Terra, com os orientadores da mente popular e com todas as linhas da civilização. Entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos no mundo em franca discórdia, exibindo aqui e ali
conflitos de sangue e ódio. Tudo parece desmentir a boca otimista dos pregadores, tal a ventania de desavenças que sopra de todas as direções. Os expositores do Evangelho, no entanto, conservam precisão matemática em semelhantes afirmativas. Jesus não formulou promessas frustradas. Estará, sim, com todos os corações da terra, sempre e sempre. Contudo, a doutrina espírita, suplementando as anotações do Testamento do Cristo, vem explicar, sem sombra de dúvida, que o Mestre está e estará com toda a humanidade. Mas apenas conheceremos fruto visível e imediatamente aproveitável de sua presença sublime na criatura terrestre dessa ou daquela posição que esteja também com ele. É isto que Emmanuel nos diz, que nós vamos sentir a sua presença quando nós nos ligamos a ele, quando nós praticamos o exemplo de Jesus. É nesses momentos de fé, que nós o vamos sentir, que vamos sentir a presença dele e que temos a certeza de que ele está conosco e que nos acompanha. Ele governa a Terra, ele orienta o nosso planeta. E disse, há 2000 anos atrás, que estaria até ao fim dos séculos, que estaria até à consumação dos séculos. Portanto, Jesus nunca nos abandona. Tenhamos essa certeza. E estes textos lindíssimos, que temos aqui 3 versões, acho que nos ajudam a entender e a fortalecer que naqueles momentos difíceis só havia uma pegada na areia. Era a de Jesus, porque Ele nos carrega ao colo, porque Ele nos ampara, nos fortalece. Mas nós, nesses momentos difíceis, não sabemos, muitas das vezes não conseguimos sentir junto de nós, mas Ele está sempre. Obrigada pela vossa atenção.